é uma capa de papier-mâché, que é um artesanato que é mais antigo que o manuscrito. E, possivelmente, o manuscrito ele foi retalhado para encaixar dentro dessa capinha. E aí, na contracapa, tem é um jacinto, né? É uma flor bonita. E esse é o Ex Libris do Barão. O que um artista paulistano com sobrenome tcheco, um marroquino de nome russo, uma iraniana na zona norte de São Paulo, um barão alemão, alguns ratos e um gato persa têm em comum? Parece uma daquelas piadas bestas, mas é só o começo de mais uma história surpreendente envolvendo os muitos caminhos de um livro. Esse que você ouviu na abertura do episódio é o Alex Tcherveny, um artista plástico autodidata nascido e criado em São Paulo. Ele tem 61 anos e é um escritor de imagens, que constrói universos narrativos misturando texto, pintura e memória. Ele começou seu trabalho artístico com desenho e gravura, e foi depois para a pintura, a cerâmica e o bronze. Ele também é ilustrador de vários livros, como 50 Poemas Macabros, de Vinícius de Moraes, que saiu pela Companhia das Letras, A Origem das Espécies, de Darwin, lançado pela UBU, com tradução do Pedro Paulo Pimenta, e o Decameron, de Boccaccio, da Cosac Naif, com organização e tradução do Maurício Santana Dias, pelo qual recebeu o Prêmio Jabuti de Ilustração em 2014. Em fevereiro de 2020, o Tcherveny foi a Salvador visitar alguns amigos, entre eles a Maria Helena Pereira, de quem tinha sido assistente em uma galeria nos anos 80, em seu primeiro emprego. Ela estava morando lá e sabia que o Tcherveny se interessaria muito em visitar um casarão um tanto quanto fascinante no coração do Santo Antônio Além do Carmo, bairro que faz parte do Centro Histórico de Salvador, ao lado do Pelourinho. Aí ela falou: Alex, eu vou te levar para visitar um amigo que fica lá no Santo Antônio Além do Carmo, é o Dimitri. É nessa casa-museu que mora nosso segundo personagem de hoje, o franco-marroquino de nome russo, Dmitry Ganzalievich. E é aqui que começa a parte mais legal deste episódio, que envolve a relação dos dois com a iraniana no Brasil, com o barão alemão e com os ratos e o gato persa. Quem vai te contar essa história é a Rita Palmeira, curadora da Megafauna. Eu sou a Patrícia Flores, livreira da Megafauna. E eu sou a Flávia Santos, livreira coordenadora da Megafauna. Este é o terceiro episódio da terceira temporada do Livros no Centro, o podcast da livraria Megafauna e da Associação Livros no Centro. A cada edição, a gente te conta uma história diferente de leitores, escritores e dos livros que fazem parte da vida deles. Mas ela só como se fala, me preveniu, assim, não se assuste, né? Não se assuste, como se eu fosse entrar realmente num mundo muito diferente, muito estranho. E de fato, assim, eu não conhecia o Dmitry, e o casarão do Dmitry é famoso, né, em Salvador. Eu tive a chance de visitar esse casarão, conhecido como Solar Santo Antônio, e ele é realmente impressionante. Tem vista para a Baía de Todos os Santos, cruzes mexicanas na varanda onde nos sentamos para conversar, muita planta e até os 4 pontos cardeais marcados num chão azul. Além disso, há um anfiteatro no jardim onde cabem 80 pessoas sentadas. Foi lá que o Dmitry lançou seu último livro, Minha Vida de Jasmim e Outras Crônicas. E ele me contou que até companhias italianas já se apresentaram naquele palco. Lembro, por exemplo, uma coisa que é impressionante, é um lustre que ele tem na sala, que é um lustre que são umas sereias voadoras, e é um lugar que eu acho que ele brinca com isso, assim, né, de fazer uma cenografia um pouco assombrada, né, de colocar estátuas, vultos, né, mas é tudo muito misturado, assim, né, de coisas de arte popular com coisas mais eruditas, assim, né, e coisas muito banais também. Imagina só uma casa, num país tropical, numa região do Brasil especialmente quente, de frente para o mar, ou seja, com uma umidade considerável, lotada de objetos. Lotada mesmo. Tapeçaria, objetos dos mais diversos e muitos livros. Tem aquele cheiro característico, né, do lugar cheio de livros velhos, a umidade. Mas eu acho que ela sabia que eu ia pirar lá, porque de fato tem objetos muito bonitos, e
E eu gosto muito de livros, e eu acho que o ponto alto dessa história é justamente a biblioteca dele, né? E ele é um cara também que ele tem muito orgulho de tudo isso. Então, quando chega um visitante, né, ele faz questão de mostrar, de explicar qualquer objeto que você se detém, né, para prestar atenção. Aí ele já vem, né, falando, esse é um desenho do professor do Van Gogh. O Dimitri está ali naquele pedacinho de Salvador há exatamente 50 anos. Ele chegou em 1975. Nascido em Rabat, no Marrocos, ele tem hoje 89 anos. Se apaixonou pelo Brasil e, anos depois, trouxe a mãe para morar com ele. Ela viveu pouco no Brasil, veio bem velhinha já e doente. Mais bonitinho, assim, na reforma dentro do casarão, ele construiu uma ala para a mãe morar. E essa ala é uma ala marroquina, assim, ele fez uma decoração marroquina. Então, você entra no quarto onde vivia a mãe, parece que você entra no Marrocos, assim, Casablanca, Marrakech. Eu cheguei ao casarão do Dimitri na tarde de uma sexta-feira de julho. Nós nos acomodamos na varanda e é por isso que você talvez escute vários sons ao fundo, de passarinhos e mesmo dos navios no porto. Bom, meu nome é Dimitri Ganzelevich, sou francês apesar do nome russo, meu avô paterno era russo, de Tomsk, na Sibéria, e apesar de ser russo com nome francês, nasci em Marrocos. O Dimitri escreve até hoje no jornal à tarde e colaborou por muitos anos com a Gazeta Mercantil, que não existe mais. É fotógrafo e... que mais? Eu sou crítico em tudo. Já fui crítico gastronômico, também na Gazeta Mercantil. Sou conhecido como um chato do Dimitri, aquele francês do centro histórico que está sempre criticando, mas como eu digo, critico muito aqui, quanto aqui na Bahia, e muito defendo quanto lá fora. Ele foi galerista na Bahia e, antes disso, viveu em Portugal por 15 anos, em Lisboa e depois em Cascais, onde abriu a primeira loja de antiguidades do lugar. Quando ele se mudou para o Brasil, em 75, ele já foi direto para o centro histórico, mas ainda não para esse casarão. Então, eu acabei encontrando um pequeno rooftop. Ia fazer a cobertura. Na Rua do Paz, número 28, uma casa com um último andar. Era o primeiro e segundo andar, era um segundo andar, mas era pequeno, era mal planejado, mas tinha um terraço que dava para a Bahia e outro terraço para o Pelourinho. Era fabuloso, fabuloso. E então, no fim do dia, eu muitas vezes eu estava correndo para casa para ver o pôr do sol, os raios do pôr do sol sobre a igreja do Rosário dos Homens Negros. Era tudo dourado, era fantástico. Eu adorava esse apartamento. Fiquei lá mais de 10 anos. E depois um amigo meu disse: Dimitri, você tem tanta coisa, esta casa não dá para você, depois de aluguel, você tem que ter sua casa. Bom, acabei... Ele veio de Portugal com muita coisa já, inclusive objetos da loja de antiguidades que ele tinha. E aí acabou se mudando para o Solar Santo Antônio, onde ele vive até hoje. Para quem não conhece, o bairro de Santo Antônio Além do Carmo surgiu no período colonial como uma extensão do Centro Histórico de Salvador. Cresceu a partir do Convento do Carmo e tem um forte que leva o mesmo nome e que defendia a entrada norte da cidade. Tem ruas de paralelepípedos e casarões coloridos, além de igrejas, mirantes e uma atmosfera boêmia que atrai artistas e turistas. O Dimitri sempre foi um colecionador, desde os 14 anos de idade. Ou melhor, um amontoador, como ele mesmo gosta de dizer. Coleciono tudo. Tudo que bonito, que tem alguma ligação com um momento da minha vida, etc. Eu gosto de ter marcos da minha vida. Né? Isso aí eu encontrei em Luxor, no Egito. Sempre tem alguma história. E na minha coleção particular, praticamente todos os objetos que eu tenho têm uma história.
mesmo aqueles que eu estou me desfazendo, porque eu tenho muita coisa aí, um absurdo, mas a maioria das peças que eu tenho na minha galeria lá embaixo, todas têm uma história. A galeria a que o Dmitri se refere fica no nível da rua, e nós estávamos no andar de cima do casarão. Foi nessa coleção cheia de coisas amontoadas e livros que o Tcherveny foi parar, levado pela amiga Maria Helena. E foi ali que ele encontrou um manuscrito pelo qual ficou fascinado. Vi tudo aquilo, ele me mostrou peças maravilhosas, eu fiquei muito interessado, né? Tinha esse manuscrito, e ele tem também, que é uma coisa linda, é um guia turístico da cidade de Roma, mas é um guia do século XVII, que aí tem, assim, roteiros, como visitar Roma em 3 dias, e todas as igrejas, as atrações, e eu fiquei muito interessado nesses 2 objetos. Daí eu fiquei babando, assim, né, porque ele me deixou manusear o livro, eu pedi para tirar algumas fotos, né, porque na minha cabeça, nessa hora, eu já lembrei da minha amiga Zai, que era uma nova amiga na época, né, uma garota iraniana. O Dmitri falou para o Tcherveny que aquele era um manuscrito da Pérsia, atual Irã. Por isso, o Tcherveny mandou as fotos para Zahra Musnavi, que ele chamava carinhosamente de Zai, para perguntar se aquele texto estava escrito em Farsi, a língua que se fala até hoje no país e que ela, sendo de lá, facilmente reconheceria. Ela respondeu dizendo que sim, era Farsi, meio antigo e fora de moda, mas que conseguia ler. O Tcherveny saiu do casarão meio zonzo de tanta informação e coisa que tinha visto. A visita é aquela coisa, né? Quando você entra num antiquário, num lugar assim muito cheio de pó, de coisas, é uma sensação assim, né? Nem sempre é leve assim, né? Então é cansativo ver tudo aquilo, todas aquelas informações. Mas eu troquei contato com ele e quando eu cheguei em São Paulo, porque não ficou claro, ele não deixou claro ali, eu estou querendo te vender isso, né? Aqui tudo está à venda. As coisas não tinham preços, né? E aí eu brinquei com ele, eu escrevi um e-mail dizendo assim, eu não entendi se você estava me mostrando aquilo só para me deixar com inveja, né? Só para se exibir, ou se você estava oferecendo aquilo, se você está querendo vender alguma coisa. Aí ele falou, não, eu quero vender. E aí o Dmitri passou os preços. E aí foi engraçado também assim, né? Porque além do valor que ele estipulou, ele queria também uma permuta, um ex libris. Um parêntese aqui. Para quem não sabe, ex libris é uma expressão em latim que significa dos livros de. Um ex libris é então uma marca, uma etiqueta, um carimbo geralmente colocado na parte interna do livro, logo na folha de rosto, que identifica quem é o proprietário daquele livro ou a qual biblioteca ele pertence. Um ex libris pode ter até um desenho ou um brasão. Então eu tive não só que dar para ele um valor em dinheiro, mas também criar para ele especialmente um selo, né? O selo para Dmitri Ganzelevich. E é lógico que eu fiz assim, né? Não tinha essa era a parte até mais fácil assim, né? Do trabalho. O ex libris é especialmente importante para essa história porque foi por ele que se descobriu a origem do livro. O tal manuscrito tinha um ex libris colado na folha de rosto. E é aí que a gente chega no terceiro personagem dessa história, o Barão Alemão. Quando o Dmitri tinha uma loja de antiguidades em Cascais, tinha também um colega galerista que colecionava objetos. Esse amigo, chamado Rainer Deinhardt, certa vez comprou um lote de armas de uma condessa ou baronesa de sobrenome von Ostheim, cujo marido tinha também uma grande coleção de livros raros. E ele comprou, entre outras coisas, esse pequeno livro que eu logo fiquei encantado com o livro. Eu senti que era tudo escrito à mão, era ilustrado à mão, tinha umas ilustrações bastante ousadas. E fiquei com este livro, eu devo ter comprado o livro em 68, mais ou menos. E aí, do Barão Alemão para o amigo do Dmitri, para o próprio Dmitri e para o Tcherveny, foram mais de 100 anos. Essa única pista que tem no livro, né, desse ex libris,
Isso foi fácil, né, também. Eu digitei e eu descobri que existiu esse nobre, esse Emil Freiherr von Ostrheim, e que era um homem ali, um alemão que colecionava livros, manuscritos, e que a maior parte, né, a biblioteca dele foi parar na biblioteca do monastério de Bamberg, e daí tem no site, né, dessa biblioteca de Bamberg, tem lá os links, né, com os livros que fazem parte da coleção, e isso, né, que os livros faziam parte da coleção desse homem aí, desse colecionador. São manuscritos, pergaminhos religiosos, né, cristãos. Esse livro é um livro que talvez não fosse adequado para estar na biblioteca do monastério. Já o Dmitri acha que esse barão não era tão alemão assim. Agora, não sei se ele era alemão ou austríaco. Eu acho que eu tenho mais a impressão que era austríaco. E na Áustria tem barão, assim, atrás de cada porta você tem um barão. Esse é o título de nobreza mais divulgado na Áustria, é barão. Mas achei muito interessante ver que era tudo manuscrito, e depois as ilustrações que achei interessantes, homoeróticas, que achei muito curioso, porque isso realmente mostra que os árabes tinham outra concepção do erotismo. E como eu nasci e cresci em Marrocos, assim, eu tenho uma certa familiaridade com a cultura islâmica, então eu gostei, então eu comprei, pronto. E depois, realmente, o Ex Libris é muito bonito também, é lindo. O Cherveny conta que ficou embasbacado com o manuscrito persa porque é o tipo de coisa que só se vê em foto, em livro, na internet ou em museu. E que antes de contar com a ajuda da Zahra, era como ver um filme iraniano sem legendas. Bom, fechado o negócio, o Cherveny não queria correr o risco de um manuscrito ser extraviado se viesse pelo correio. Comprou uma passagem para Salvador e voltou para lá. Era março de 2020. Com o manuscrito em mãos e feliz, pronto para voltar para casa, foi fazer o check-in. Só que o voo tinha sido cancelado. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao... Era aquela situação esquisitíssima, né? Mas daí eu fui, no segundo dia ali, eu fui no aeroporto e eles me embarcaram num voo. E aí a chegada em São Paulo foi assustadora, né? De você chegar no aeroporto de Guarulhos com todo aquele terminal escuro, todas as esteiras travadas, né? Só uma esteira ali funcionando, que acho que era dos poucos voos que estavam chegando. Com a pandemia chegando e todo mundo trancado em casa, o Cherveny foi fazer o lockdown dele com a irmã em Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo. Se isolou ali e decidiu, para se ocupar, tentar decifrar aquele livro à distância com a sua amiga Zahra. Ele propôs que ela fizesse resenhas, micro-resenhas, das histórias do manuscrito para ele. Acho que foi importante para os dois, assim, né? Foi um passatempo gostoso para aqueles tempos tão terríveis, assim, né? Fui fotografando as páginas, mandava para ela, e aí ela me devolvia. E cada resposta dela era surpreendente, assim, né? Porque são histórias muito engraçadas. Eu lembro como ela ficou assim também. Para ela foi chocante isso, né? Porque ela percebeu, né, o objeto como um tesouro literário de uma nação, né? Mas que estava ali na minha mão. Quando a pandemia deu uma trégua, eles se encontraram ao ar livre e a Zahra pôde ver o livro em mãos pela primeira vez. Ela explicou, por exemplo, que provavelmente quem encadernou o manuscrito não sabia falar persa ou farsi, porque as primeiras páginas estão embaralhadas e faltam algumas partes. Outra coisa que ela falou, que assim, que manuscritos persas têm um formato mais vertical, e que aqui, aparentemente, ele foi retalhado, né? Essas duas margens superiores e inferiores, que dão um respiro para o manuscrito, parece que elas foram retalhadas para encaixar nessa encadernação. Então, que essa encadernação seria um objeto mais antigo, né, do que o manuscrito em si. O manuscrito é composto por 12 histórias.
E a maior parte delas, né, são 8, 9 histórias que são muito bem humoradas, assim, né, são muito irônicas e com muito sexo envolvido, muita sacanagem. Mas aí a Zaha contou para ele sobre a última história. E depois do paulistano com sobrenome tcheco e do marroquino russo na Bahia, com a ajuda da amiga iraniana, a gente chega ao gato e aos ratos persas daquele manuscrito. Ela falou, essa história do gato e do rato, isso é uma história que eu conheço desde criança, é uma história muito conhecida no Irã e que circula até hoje e que é atribuída ao Zaccani, ao Beit Zaccani. Se a sabedoria é o que mais te interessa, a história dos ratos e do gato persa, de fio a pavio, vai se desenrolar. Tu vais refletir, mas também desfrutar. Essa história do gato e dos ratos é bem conhecida mesmo. Existem traduções e adaptações para diversas línguas. Tem até animação e áudio do poema declamado. Calma que já já a gente explica o formato dessa história. Mas eu entendi também assim que são muitas versões, né? Que são versões assim que nessa coisa da tradição oral e do manuscrito, né? As versões vão sendo estendidas ou resumidas. Desde que o Chervin entendeu o que tinha naquele livro, ele foi picado por um bichinho e queria ir além de decifrá-lo. Ele foi mostrando o manuscrito para amigos próximos e queria fazer uma edição de luxo, um facsímile, alguma coisa do tipo. A Zaha, que tinha acabado de chegar ao Brasil, ainda falava pouco português. Então ela fazia as sinopses em inglês e começou a digitar no computador o texto em farsi. O Chervin pediu ajuda ao Beto Furquim, seu amigo e editor super experiente. E ele é impressionante como ele é um cara que seria capaz de decifrar a Pedra Roseta, se ela não tivesse decifrada já. Porque ele, com o uso da inteligência artificial, ele começou a jogar essas coisas no computador e descobrir, né, assim, mais ou menos a tradução. Ele começou a identificar também as terminações, né, de cada linha, né, como linha sim, linha não, repetia-se, como se fala a letra, né, que estava lá. Então ele entendia que é uma rima, que esse texto está em rima, porque linha sim e linha não sempre termina com a mesma letra, com o mesmo caractere. E aí, entre todas aquelas histórias, eles decidiram colocar de pé uma tradução, a primeira em português, do Moucha Gorbet, Os Ratos e o Gato Persa, que serviria para um público mais amplo, de crianças e jovens a adultos. Um dia o tal gato enfiou-se num bar, com fome de rato, não de cereal. Ficou bem calado atrás de um barril e armou o sorrateiro bote letal. O Chervin e o Beto decidiram levar a ideia à editora 34, que topou pensar em um livro. O Chervin ainda sonhava com as ilustrações originais sendo usadas. Mas os editores logo voltaram com a contraproposta e ele acabou ilustrando a tradução com aquarelas. Os dois encontraram também uma tradução da obra para o inglês, assinada pelo Omar Pound, filho do poeta e crítico literário americano Ezra Pound, o que ajudou na empreitada. Ele tem uma versão que não é uma versão rimada, mas o Beto, sendo um poeta, ele achou importante criar uma versão em português que obedecesse, né, o ritmo, a musicalidade, o senso de humor do original em persa. Então ele tratou de criar um texto, né, brincando com essa coisa da rima. A rigor, o texto trazido nessa edição não pode ser considerado uma tradução. É mais uma versão dessa história. Um pós-fácio assinado pelo Rodrigo Petrônio conta a vida e a obra do autor, que viveu na Pérsia entre os anos de 1300 e 1371. Ele veio com coisas que eu não sabia, né? Eu não sabia de todas essas particularidades do Beit Zaccani, né? De que ele, de fato, foi um poeta muito um outsider, né? Se pode dizer assim, dentro do contexto daquela época, né? No século XIV, e que tem uma obra totalmente
dedicada assim, né, à sátira, ao obsceno, à pornografia. Os Ratos e o Gato Persa é uma fábula que critica a tirania e a hipocrisia. Em tom satírico, a história, escrita em versos rimados, explora a relação entre um gato poderoso e um reino de ratos, que representam um governante opressor e aqueles que se submetem a eles. E parece que quem encadernou não entendia nada de farce. E, de fato, assim, né, quem que encadernou, né, quem que tomou a decisão de mutilar, de retalhar para aquele... Que parece também que foi um jeito de aproveitar essa encadernação bonita e antiga, né, para colocar um manuscrito e criar talvez um objeto assim que fosse muito sedutor para um ocidental, né, que você vê aos olhos de uma pessoa que entende a língua, ela já começa a decifrar e encontrar problemas, né, com as páginas faltantes, as páginas truncadas. Na entrevista que a gente fez com o Cerveny, ele mostrou para a gente o manuscrito, e é realmente impressionante. A capa em si é um objeto. Segundo ele, é um artesanato da corte persa. E ele é um objeto que está muito frágil, né, porque ele tem... as páginas são quebradiças, porque a tinta que se usa, né, muitas vezes a tinta ela é ácida, e com o passar dos anos ela acaba danificando as fibras e ela quebra. Ele é difícil de manusear. Mas esse foi o choque, assim, né? Porque esse é um tipo de objeto que eu lembro de ter visitado em Dublin uma biblioteca maravilhosa, assim, uma biblioteca, um museu, né? Um museu de livros, e tinha alguns desses manuscritos persas, assim, né? Muito bonitos. Basicamente, o livro é persa, foi parar nas mãos de um barão alemão, talvez tenha passado pela Alemanha ou Áustria. O Dimitri comprou esse livro em Portugal, trouxe para a Bahia e agora ele está em São Paulo. O livro também fez uma viagem rápida a Paris. E fiquei com esse livro durante muito tempo. Depois, o problema desse livro é que ele começou a sofrer com umidade. Então a capa, que é uma capa muito frágil, começou a perder algumas pequenas escamas Mandei restaurar em Paris, aliás, o livro. Voltei com o livro, ainda se estragou um pouquinho. Não, eu não posso ficar com esse livro, vai acabar se destruindo. O Dimitri diz que ficou feliz com o resultado, porque o livro saiu do perigo da umidade do casarão e foi parar nas mãos de, nas palavras dele, uma pessoa de grande sensibilidade. Atualmente, aos 89 anos, o Dimitri está deixando a sua casa-museu. Então, o que acontece? Estou com uma idade que já não aguento mais esta casa. O problema é que é uma casa que tem mais de um século e tem sempre cupim, tem sempre uma torneira que não sei o quê, tem um vidro que quebra, com uma manutenção contínua. E já estou cansado. E então estou me mudando de 671 metros quadrados para 220. Compressão. Como o Dimitri se mudou para a casa ao lado, que tem metade do tamanho dessa, ele está vendendo parte da sua biblioteca. Quando eu fui entrevistá-lo, no início de julho, ele mantinha uma espécie de sebo para se desfazer de alguns livros numa sala na entrada da casa, aberta para a rua. Depois do Dimitri ter me mostrado a casa nova, ainda em obras, descemos para conhecer essa livraria temporária. Ele me deu 2 livros seus. O que ele lançou no fim de julho, que eu já contei no início do episódio, e outro que ele fez quando tinha uma galeria no Mercado Modelo, um livro sobre os carrinhos de café, muito comuns em Salvador. E é inspirador ver a animação do Dimitri para essa nova fase da vida. Eu acho que é bonito ver isso, né? Ver a capacidade de sobrevivência, de longevidade de um homem gay, solitário, viajante pelo mundo, né? E ele fica sozinho, mas em companhia, né? Desse monte de objetos, de coisas que contam histórias, né? Que trazem memórias para ele. Mas eu percebo assim que talvez eu esteja indo pelo mesmo caminho, assim, né? Como artista, né? E como a gente pode fazer da solidão uma coisa bonita e né,
essa solidão moralista que eu detesto, assim, né? Que todo mundo acha que é obrigatório você ter um parceiro, você ter uma parceira, isso seria o natural, né? Eu acho que, na verdade, o natural do ser humano é a solidão. Eu acho que tem muita sorte quem consegue, né, aprender a viver bem com isso, assim, né? Respeitar isso e tirar partido disso sem sofrimento. Eu acho que é um personagem, né, que me fez pensar, né, na minha própria vida, assim, né, no sentido da vida. Os livros, os quadros, os objetos, todos parecem formar uma espécie de companhia afetiva ao redor de Dmitri. Eles contam histórias, seguram silêncios, atravessam décadas e décadas junto dele. E agora, nessa mudança, parte desse acervo vai embora. Mas muita coisa também permanece. Porque quando se vive entre livros, nunca se está completamente só. Então, vivi 40 anos muito feliz nesta casa, onde recebi um monte de gente, inclusive gente bastante importante, e estou me mudando, a minha idade de 89 anos, repito, para uma nova casa, uma nova vida, que realmente é um pouquinho audacioso da minha parte, mas a gente sem esperança não vive, não é? Talvez envelhecer seja isso, aprender a viver entre as coisas que nos sustentam. E seguir acreditando que ainda há espaço, ainda há tempo, ainda há começo e esperança. Eu tô ótimo, eu tô me sentindo muito bem, né, com os meus 61 anos e a minha vida nesse momento tá dando muito certo. Eu acho que eu nunca tive tão envolvido com trabalho e com uma vida social tão intensa e tudo mais. Mas olhando o Dmitri, a gente percebe isso, assim, né, que ainda tem chão e que precisa ser pavimentado, assim, né, para que isso seja suave. O Dmitri acha que o manuscrito é do século XVII ou XVIII, o Cherveny do XIX ou mesmo do começo do XX. E será que isso importa muito? Eu tenho uma paixão por livros incompletos, inacabados, assim, né, porque ela termina gerando esse tipo de conversa, assim, né, que o livro não termina, mas começa uma história sobre isso. É o fim desta história curiosa e estranha de Obeid Zakani, poeta e jogral. Recordem os versos do gato e dos ratos e pensem, leitores, qual é a moral. Sua vida terá bem mais dias felizes. Descubram então o sentido real. A gente volta já já. E aí, Flávia, Paty, essa história desse livro que circulou por muitos países e séculos, ou muitos anos, fez vocês se lembrarem de que outro livro, enfim, o que vocês vão indicar hoje para os nossos ouvintes? Eu vou indicar um livro pela raridade de livros sobre os persas nas livrarias, assim. Desde quando eu comecei a trabalhar com livro, é muito difícil ter livro em português sobre o povo persa. Então, vou indicar o livro Os Persas e a Era dos Grandes Reis, que saiu pela editora Crítica, que é um selo da editora Planeta, que é escrito pelo Lloyd Llewellyn Jones e traduzido pelo Renato Marques. É um livro que conta... É um livro de história, tá, gente? Mas é bem fluido o texto, assim, não parece tão acadêmico, que pega os reis persas, Xerxes, esses reis que a gente conhece só pela tradição grega, mas aí ele vai em fontes persas mesmo para falar da história dos persas. É bem legal, assim, para quem é curioso que nem eu recomendo muito. E você, Paty? E eu vou indicar o Café Tangerine da Emanuela Nechum. Ele é traduzido pela Francesca Cricelli e editado pela Biblioteca Azul. Por quê? Porque a Mina, que é a personagem principal, ela nasce na Itália, filha de um pai marroquino, uma mãe italiana, migra para Londres, só que aí ela volta porque o pai faleceu e existe uma carta. E é essa carta que vai permear toda a obra, aos poucos, e ela vai, numa coisa que para mim é diferente de outros livros, em segunda pessoa. Conversar com essa carta, né? Que eu achei assim, as pessoas imigram, os livros imigram, as cartas imigram, enfim.
O mundo está sempre nesse movimento. E eu acho isso muito legal. O seu Omar é o pai dela. O nome do café dele, Tangerine, se remete à tangerina, mas a cidade de Tanger, que fica no Marrocos. E no Marrocos, eu descobri depois fuçando, tem um pub com esse mesmo nome, em Tanger, e a cidade de Tanger é uma cidade que muitos artistas vão para lá, imigram para lá, parece que tem que ir lá viver um momento. E nesse pub, é um pub que muitos autores da geração Beat, Kerouac, frequentavam. Então ela faz esse apanhado geral, assim. Eu acho isso muito interessante. Vale a pena ler. Legal. Bom, eu vou, na verdade, assim, o que muitas coisas me chamam a atenção nessa história, né, e na conversa que eu tive com os dois, mas tem uma coisa que me interessa bastante, que é a importância da ilustração num livro-texto, né, e são poucas as editoras que têm uma preocupação com isso, e o próprio Cherveny, que aliás eu descobri gravando o episódio, que era Cherveny, a vida inteira eu falei Cerveny. Todos nós. E ele falou que ele descobriu mais ou menos recentemente que, acho que é húngaro, né? E que se pronuncia Cherveny, então foi assim que a gente gravou aqui o episódio. Mas o Cherveny, né, ele é um artista e ele faz ilustração de algumas edições, acho que a gente fala disso no começo do episódio, algumas edições de livros, enfim, clássicos e livros importantes da literatura mundial. E eu adoro ter esse livro que é meio um livro-objeto, que você tem, que ele é acompanhado, o texto é acompanhado da ilustração. E aí eu lembrei de um que tem ilustrações da Rosângela Renaud e que é um livro de que eu gosto muito, enfim, um clássico hoje em dia, que é O Coração das Trevas, do Conrad, na tradução, que saiu pela Ubu, né, a tradução do Paulo Schiller, e tem são ilustrações muito bonitas e delicadas da Rosângela Renaud, e eu fiquei pensando que seria legal indicar um livro que tem ilustrações, além, né, já que a gente está falando muito de um artista que faz ilustrações de livro também, entre outras coisas. E esse é um livro que é um clássico, tem várias edições, várias traduções, mas eu indico essa porque tem ainda o bônus de vir com essas ilustrações bonitas. Então, vamos pro Sabe Aquele Livro? Ao longo das últimas temporadas, no final de cada episódio, a Flávia dizia a vocês: quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. Então, para treinar aqui a habilidade da adivinhação, a gente criou o quadro Sabe Aquele Livro? Na minha voz vai soar diferente, mas era esse o texto da Flávia. Pois é, 2 temporadas e 20 episódios depois, a gente decidiu, para essa 3ª temporada, repaginar o quadro. E é a Flávia quem vai te contar tudo sobre essa reforma. Nessa temporada, convidamos livreiros de outras livrarias para desafiarem os livreiros da Megafauna. Foi um jeito em que a gente pensou para trazer ainda mais livrarias para o nosso podcast. E assim podemos ir conhecendo um pouco sobre os livreiros e livrarias de todo o país. Hoje, quem vai desafiar a Paty e a Flávia é o Fred Pinho, da livraria Genipapo, de Belo Horizonte. Ele vai descrever um livro sem revelar o título e a autoria. E a Flávia e a Paty vão tentar desvendar o mistério aqui no podcast de improviso. Bora lá? Vocês estão prontas? Sim. Se descobrirem, falem imediatamente, hein? Mas a gente vai deixar o áudio inteiro rolar. Vamos ouvir, então. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Fred Pinho, da livraria Genipapo, de Belo Horizonte, situada aqui na região da Savassi. Eu estou com um desafio aqui para vocês. Eu estou com um livro aqui nas mãos que tem uma capa que traz um objeto. E esse objeto lembra muito aquela arte ready-made dos dadaístas. Principalmente um ferro de passar com os pregos do Man Ray, que é um objeto assim que você vê que está deslocado de função, né? E com isso ele traz uma provocação. O livro que eu tenho, ele também tem um objeto, não é um ferro de passar, mas é um outro objeto que deveria ser acolhedor, mas ele
ele, da forma que ele aparece na capa do livro, ele não é nada acolhedor, né? E ele acaba trazendo uma referência ao título, que é uma instituição também a que todos pertencemos, que ela deve nos acolher também, mas isso nem sempre acontece. Então, o desafio está aí para vocês. Uau! Nossa, uma instituição, sei lá, a mãe é uma instituição que nos acolhe. É por aí, né? Boa, Paty. Tem um caminho aí. É a mãe. Não, a instituição não é a mãe. Não, mas a mãe, mas a coisa... Pode dar dica, né? A mãe faz parte dessa instituição. Nossa, parece isso. O que ele descreveu, para mim, parece da trilogia da Débora Levi, uma das capas, assim, mas não é. Não. Mas me lembrou. Tem um ferro. Eu vou dar uma dica. A autora é uma mulher e a editora é Autêntica Contemporânea. É por isso que eu fui na Autêntica Contemporânea, por causa do projeto gráfico, provavelmente. Todos eles têm uma capa um pouco diferente. É da Lídia Jorge? Não. Não? Eita, então... Não é Camila Souza, não é Rosa Monteiro. Não, esse é Todavia. Não. Tem o Verão de Liliana, tem... Vai pelo caminho da instituição, eu acho a melhor dica. Putz, esqueci o nome do cara. Ai, meu Deus. Não, uma mulher. Não, é a autora. Uma mulher. Não, sem chance. Essa foi boa, hein, Fred? É que acho que ele falou muito a partir de impressões pessoais, né? É mais difícil. É mais difícil. Mas vamos lá. Vamos ouvir a revelação, então. Então, pessoal, vou revelar aqui o livro, como eu referi, A Família, da Sara Mesa, da Autêntica Contemporânea, e a tradução é da Silvia Massimini Félix. E a ideia achei muito boa da capa do livro, porque traz um sofá que parece ser formado de cactos. Então, aquele sofá que deveria acolher, ele não acolhe. E é justamente uma referência à própria família, né? Que é uma instituição que nos abriga, nos acolhe, nos forma, mas muitas vezes também tem suas zonas de sombra, seus desconfortos, suas mentiras, seus problemas, e a gente acaba carregando alguns traumas. Então vale muito a pena ler esse livro e deixo para vocês aí um abraço. É isso. Então... O sofá é mais que acolhedor, né? É a parte mais acolhedora da casa. Bom, é isso. Hoje ninguém levou. A Genipapo, para quem ainda não conhece, fica na rua Fernandes Tourinho, 241, na Savassi. Se você é de BH ou está de passagem por lá, não deixe de fazer uma visita à Genipapo. O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões pelo @livrariamegafauna no Instagram ou por e-mail podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer o Alex Chervini e o Dmitry Ganzalievich. E também o Rafael Mastrosink, que nos sugeriu a pauta, e o pessoal da livraria Genipapo, em especial o Fred Pinho, que participou do quadro Sabe Aquele Livro. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna e pela Associação Livros no Centro. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo esse podcast junto com a Fernanda Diamante. A Rita Palmeira, curadora da livraria, cuida da pesquisa e da edição de roteiros. Ela é também quem narra as histórias que contamos aqui. A Paula Saqueta é a roteirista desse episódio, e a temporada também tem roteiros da Bruna Beber e do Bruno Santos. A edição dos episódios é da Bárbara Falcão. Quem apresenta o Livros no Centro junto com a Rita é a Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O Maurício Gonzaga, a Paula Medeiros, a Patrícia Flores e o Wagner Raimundo, livreiros da Megafauna, se revezam na apresentação e na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos também colaboram com a curadoria dos livros citados nos episódios. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna, lê os trechos de livros citados. A pesquisa e a produção do podcast são da Sheila Miranda. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som, a montagem e a finalização são do Vitor Oliveira. E as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. Esse episódio também usa áudios do jornal O Globo. Quem faz a direção de locução é a Mica Lins. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual. A ilustração é da Veridiane Scarpelli.
A Leana Ferreira e o Melvin Brito fazem a comunicação do projeto e o André Stefanini faz a diagramação. O Ricardo Terto é quem cuida da distribuição em todas as plataformas. A transcrição de áudio desse episódio é do Luiz Henrique Gomes. A checagem, da Karime Elmor. A criação do podcast Livros no Centro é da Laura Capellucci-Nick. Esse episódio foi gravado no estúdio Baticum, em São Paulo. Os livros que citamos estão na descrição do episódio. Os que estão em catálogo você encontra na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma, você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. Ficamos por aqui e te esperamos no próximo episódio.